Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 27 de agosto e vamos ver quais fatos técnicos nessa semana tivemos, já adianto, e que devemos observar para a semana que vem. Vamos começar com o S&P, que fez sinalizações importantes. Tá? Na semana passada, estávamos observando que ele tinha respeitado o média de 200 do diário, 50 do semanal e o limite inferior da nuvem de Shimoku. E aí ele começou aí uma trajetória de correção, mas a gente não sabia se ele ia só corrigir para depois voltar a subir ou se ele vai se realinhar para continuar as quedas que estão aqui configuradas no gráfico semanal. Por sexta-feira, parece que ele vai continuar caindo. Ele fechou abaixo da média de 21 do diário e abaixo da média de 21 do semanal. O que eu vou observar para essa semana no S&P? Ele fez uma pernadinha para baixo, deu uma corrigida e a projeção aqui joga. A primeira ele já passou, 4,80, joga ele aqui para os 4.000, 3.998, mais ou menos na média de 50. Então eu vou estar observando se ele vai chegar até ali, obviamente, e como ele vai se comportar em relação à média de 50. Se ele passar a média de 50, se ele vai vir aqui testar esta LTA nesta semana. Então, observando isso, parece, né, que agora ele vai se dirigir em direção à média de 200, que é algo que faltou ele fazer na pernada para baixo. Ele teve uma correção mais forte. Vamos ver se chega lá. Não há ainda projeção para a média de 200 aqui, pelo que eu tenho observado. Vamos ver se surge alguma projeção que jogue lá efetivamente. Outra coisa que eu vou estar observando no S&P é o fechamento mensal aí. Então aqui eu vou botar para um mês, tá? Se ele vai respeitar a média de 21 aqui, ou seja, fechando abaixo ou acima. Ele já está um pouco abaixo, mas o mercado pode tudo, né? E ele pode vir aqui semana que vem, começar semana que vem, apesar de toda a queda de sexta-feira, e voltar aqui para cima, né? E fechar o mês acima da média de 21 do mensal, que é importante porque no mês passado, né, ele fez um fechamento acima da média. Tá? Podia ser só a correção, teve a continuidade da correção e agora não confirma isso. Agora, se ele fechar acima, opa, pode ser uma sinalização importante. Vamos dar uma olhada no Nasdaq. Deixa eu só colocar aqui no semanal. Vamos para o Nasdaq. O Nasdaq tem projeção, tá? Eu vou estar observando como ele vai se comportar em relação à média de 50, obviamente, né? E ele tem uma projeção, deixa eu botar pelo NDX aqui, tá? Que ele fez uma pernada para baixo. Se eu desconsiderar, se eu desconsiderar uma coisa aqui, ó, pernada para baixo, ele chega a fazer esse zigue-zague. Se eu desconsiderar aqui e considerar que isso aqui é uma pernada, ele veio até 61% de FIBO. E agora a projeção joga ele na média de 200, tá? Que é o fundo anterior, tá? A média de 200 chegou até aqui. Então ele tem projeção para chegar aqui. Faltou anteriormente, a gente vinha falando disso no comentário semanal, e agora parece que ele tem projeção para chegar até lá. Então, acho importante isso. Deixa eu voltar para o futuro aqui, que tem uma coisa importante para mim, que é o seguinte: temos essa LTA aqui, né? E ela está considerando esses fundos aqui. Mas se eu desconsiderar a sombra, tá? Olha só. Né? Se eu desconsidero a sombra, o Nasdaq já está rompendo esta LTA. Falta uma confirmação. Aqui eu estou sendo mais conservador considerando as sombras, né? Eu trabalho aqui, nem sempre eu tenho uma visão ortodoxa, né? Ou considero ou desconsidero sombras, né? Como tem alguns analistas técnicos que fazem. Eu geralmente considero a sombra na maioria dos casos, mas eu dou uma olhada para ver se aberturas e fechamentos não faz mais sentido. Ou considero às vezes os dois, tá? Essa é a minha abordagem em relação a linhas de tendência e também suporte e resistência. Eu dou uma olhada nos dois aí. Geralmente eu busco sempre no primeiro caso com a sombra. Vamos falar agora de índice dólar. Semana passada estávamos esperando que ele chegasse aqui na região de topo, tá? Tinha comentado a importância do 108,440 e ele é importante porque ele consegue passar, e observem que aberturas e fechamentos respeitam este patamar, inclusive na correção de sexta-feira,
que vai para mim até 38% de FIBO, e aí tem mais projeção para a gente vai fazer aqui, né? 61 vai a 110 e 100% aqui a 112, 111 da projeção anterior. Então nós temos uma outra projeção aqui pelo gráfico mensal que joga ele acima dos 110. Esse monte de linha azul aqui são regiões históricas importantes que ele vem batendo cabeça, tá? E aí que vem aí uma questão de que na alta dessa semana ainda está configurado um topo duplo. Por quê? Tá? Bateu nessa região, respeitou, por mais que veio a 38, voltou para cá, está respeitando. Então você está observando se, né, se ele vai conseguir passar esta região. E ele está fazendo divergência aqui no índice de força relativa. Então, estou de olho aqui se realmente vai ter toda essa força para passar essa região ou é um topo duplo, vai fazer um M talvez aqui, né? Um prazo, para voltar, quem sabe, até o 103, o M pode até um pouco... 103 aqui é o desenho do M mais certinho aqui da projeção, tá? Por aqui assim, seria o M aqui. Essa caneta não é das melhores, mas pelo menos não trava a tela como a outra estava travando, tá? Mas aqui tem um desenho de um possível M. Vamos ver o que vai prevalecer. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico mensal dele, se tem alguma sinalização importante. Não, não tem nada muito importante, não. Eu já achava que estava esticado já há algum tempo atrás, né? Quando ele estava fazendo aqui, já era divergência aqui, né? E até estamos falando aí de uma questão de reversão de solavanco, tá? E pode ser aí o início realmente disso, a marcação de que ele veio testar aqui e faça um M. Vamos ver o que vai prevalecer na semana. Estou observando esta divergência, não está aqui, tá? Esse topo não está numa região de sobrecompra, tá? O que leva, tá? A não dá tanta força às vezes para a divergência. Quando a divergência acontece no nível de sobrecompra, tá? Eu acho que ela fica muito mais evidente. Assim, eu já vi topos duplos acontecendo assim, desta forma, tá? Que configura, mas não há a probabilidade diminui um pouco, na minha opinião. Vamos falar de Treasuries. Tá? Treasuries, vamos ver se ele vai cruzar a média de 21 de 50 para cima, tem uma pernadinha para cima aqui, até fiz uma projeçãozinha, porque bate mais ou menos no 38, tá? Parece que ele vai continuar a trajetória dele de alta para cima, depois que ele tinha abortado aí uma tentativa de ombro, cabeça a ombro. As projeções, por enquanto, jogam até aqui em 161%, lá visitando o topo. Mas é cedo para dizer, uma pernadinha curta. Para mim, o que eu estou observando realmente é se ele vai cruzar esta média de 21 com a de 50. Vamos falar da Bolsa Brasileira. E aqui na Bolsa Brasileira, observem que enquanto os Estados Unidos caía, né, o S&P 3,5%, a Bolsa Brasileira caiu só 1%. Então mostrou bastante resiliência a Bolsa Brasileira. A gente já vinha comentando aqui no comentário semanal, principalmente da semana passada, que ela tem uma configuração de alta diferente, né? Ela já tem mais fatos técnicos para uma retomada da alta do que o S&P. Agora a questão é, se o S&P vai corrigir mais, se vai conseguir esse mercado se segurar. Tá? Então temos essa dúvida ainda. O que eu estou observando para a semana? Estou observando se essa média de 21 com a de 50 vai se aproximar mais. Ele respeitou a nuvem de Shimoku. Tá? Posso também estar observando se vai cruzar a nuvem de Shimoku para cima. E aqui, ó, eu queria só mostrar uma questão, que este movimentinho que ele fez aqui, ele fechou um gap que tem aqui, ó. Deixa eu dar bastante zoom nisso aqui, vai ficar bem evidente, né? Aqui tem uma formação de ilha de reversão, e numa ilha de reversão não significa que é uma reversão da tendência, tá? Mas mostra um excesso do mercado. E aqui nesta ilha de reversão, né, gap para um lado, gap para o outro, ele volta, tem até um gap de corpo aqui, e fecha o gapzinho que ele formou aqui. Ele realmente fechou este gap. E isso é comum, tá? Na ilha de reversão. Do mercado voltar, fecha o gap e aí cai. Vamos ver se vai fechar desta forma. De qualquer jeito, eu acho que ele tinha que fazer uma correção, ele fez uma correçãozinha, né? Ele veio a 23% de FIBO, tá? Botando a projeção aqui, ó, até porque se eu fizer um ajuste, deixa eu acertar isso aqui, se eu fizer um ajuste na retração
de vez considerar 23% de FIBO, eu considero a pernada aqui, que ele rompe acima da média de 50, e eu ajusto, deixa eu pegar a retração de FIBO. Retração de FIBO aqui, ele veio a 38%. Isso aqui é um pouco mais conservador, eu acho mais interessante. Então ele fez uma correção, né, em cima de regiões de FIBO, aí ele pode pivotar para cima. O problema é que ele veio até aqui e se segurou, tá? Justamente por causa do mercado lá fora. Tá forte, né? Enquanto o mercado caía muito mais, ele caiu pouco, tá? E aí dá para botar até uma pernadinha para cima e considerar aqui, ó, tá? Essas regiões de fibra e parece estar respeitando 50%, inclusive esse topo anterior aqui, ó, ele fecha acima do 103.720. Então estou observando isso na semana, um pouco mais no detalhe. Só que quando eu olho o EWZ tem um gapzão aqui, ó, dos dois lados, tá? Ele fez para baixo e fez para cima, tá? Em torno da média aqui de 200 do diário, tá? Eu vejo um respeito ainda em 78% de FIBO no EWZ. Aqui nós tínhamos uma linha de tendência de alta, né? Meio que ele respeita e depois ele tenta subir de novo. O meu traçado é terrível, né? E eu vejo que foi meio que um pullback embaixo dela, né? Porque ele vai até lá embaixo e bate aqui, começa a bater cabeça nela por baixo, como se fosse uma linha de tendência central, tá? Vamos ver aqui se ele não vai vir querer fechar este gap. Apesar de que a média aqui de 21 começou a apontar para cima, mas ela está abaixo da de 200, está muito próxima da de 50, tá? E aí o EWZ já estava mostrando divergência, né? Ó, nos topos aqui, bastante divergência. Então, estou olhando também para o EWZ para tentar tirar insights aí para a Bolsa Brasileira. E aí, quando eu vou para o dólar contra real, eu já estava achando esquisito esse cruzamento de média de 50 para de 200 para cima e com a de 21 cruzando para baixo, né? Tinha uma LTB aqui, ele cruzou, parecia que era um pullback, não conseguiu subir, está vindo aqui. E aí tem uma coisa que talvez esteja puxando ele aqui, que é este gap aqui, ó, tá? Até a gente tem um ajuste da retração aqui, estamos considerando que ele está em 61% de FIBO, mas pelo gráfico semanal, até a gente mexer aqui na retração, olha aqui é a projeção. Na retração, ó, se ele fechar o gap é 61% de FIBO, considerando a pernada toda. A gente não sabe ainda por causa até do gap, né, se isso aqui eu considero uma pernada ou considero esta parte aqui, enfim. É assim que se trabalha com retração de Fibonacci. Tá? A gente tem que ver o que está respeitando. Ele bateu aqui, respeitou, opa, pode ser 61% de FIBO. Tentou ir, não conseguiu. Está faltando alguma coisa. Eu ainda vejo o dólar contra real com a trajetória altista. Tá? Agora vamos ver se ele fecha só esse gap e realmente volte a subir e complete o desenho, que é este desenho aqui, tá? Lá para cima e vem aqui testar o topo. Mantenho, tá? Tem algumas coisas acontecendo aqui, né? Média de 21 do semanal apontando para baixo. É um segundo fechamento que ele está fazendo, então ele fechou aqui, não confirmou. Foi fechar acima. Agora fecha a semana aqui, um gap, né, um candle semanal até significativo. Vamos ver para a próxima semana. Se ele começar a fechar a próxima semana aqui para baixo, aí realmente ele pode encaixar uma nova trajetória, quem sabe visitar a média de 200. Aqui no diário já temos a média de 21 apontando para baixo, a de 50 está querendo fazer uma curva, enfim. Tá nos últimos motivos aí para o dólar contra real reagir e voltar para essa trajetória. Então esse desenho aqui já foi, já era. Né? O completado dele foi isso aqui, ó. Ele veio até, deixa eu botar aqui para uma outra forma aqui. Esse foi o desenho dele, ó. Tá? Esse era o W. E aí ele completou, ok? Tá? E não era aqui em cima no topo. Vamos ver. Estamos chegando aí talvez no ponto de decisão. Me chama a atenção também pelo EWZ, né? O EWZ está formando aquela divergência, está batendo cabeça embaixo de uma linha de tendência central, é 78% de FIBO, pode ser aí que o EWZ esteja contando a história aí do que vai acontecer tanto no dólar contra real quanto no índice dólar. Continuo observando, vou dar uma olhada também nos fechamentos mensais aqui, ó, como é que vai ser o fechamento do mês aqui para o dólar contra
real. Será que vai fechar abaixo da média de 21? Será que fecha acima? Vamos observar aí, tá? Não acho que é tão significativo, acho que é mais significativo o fechamento da próxima semana. E por último, vamos dar uma olhadinha em commodities, que eu acho que ainda é um assunto importante, apesar da sinalização de sexta-feira do Powell, que vai ter um enfrentamento da inflação, que derrubou o mercado americano, e eu acho que isso contribui para as commodities também perderem força. E eu estava comentando aqui que o cruzamento dessa média de 21,450 eu gostaria de ver uma aceleração, né, no preço do Beacon, né, que é o Bloomberg Commodity Index, que é um índice de commodities, e não vi essa aceleração. Ele até faz um gap aqui, mas veja que os candles aqui ficam em torno desta região. Tá? Então, um pouquinho acima de 50% de fibra, tem uma pernada para baixo. Eu acho que pode ser até uma bandeira que esteja formando aqui. Ele pode vir a 61. Até aqui, eu ainda acho que há uma chance das commodities encaixarem um movimento de queda mais longo, até olhando para petróleo, etc. também. Então, acho que talvez seja o último respiro das commodities para cima. Vamos observar como é que vai ser essa semana, se fecha abaixo da média de 21 do semanal aqui ou não. Né? Vejo que é a terceira semana que está conseguindo se manter acima aqui, mas também não acelera. Né? Se é um movimento de recuperação, de alta, cruzamento de média, eu gostaria de ver o preço se acelerando. E aqui a gente pode olhar aqui, ó, muito importante, eu acho, observar aqui o índice de força relativa do Beacon. Ó. Ver que ele vem respeitando aqui uma linha de tendência de alta com uma inclinação importante. Vamos ver se não faz um fechamento para fora aqui e encaixa uma queda. Ok? Então, estou observando isso para a semana. Ficou um pouco longo, mas é importante. Aí, acho que a gente teve bastante sinalizações. Estamos no fechamento de mês, tem bastante coisa para a gente observar aí, que deve ditar o mercado para as próximas semanas. Legal? Um grande abraço!